Então, amados ouvintes, a palavra de hoje vai ser em Jeremias 2. E antes de dar início à palavra, vou fazer um momentinho de oração para pedir para que o Senhor venha abrir as nossas mentes. Senhor, meu Deus, meu Pai, nesse momento, Senhor, peço que abra a mente de cada pessoa que está vendo esse vídeo. Vai trabalhando, Senhor, para que ela possa ouvir e entender a Tua palavra em nome de Jesus. Amém. Jeremias 2, primeiro. E veio a minha palavra do Senhor dizendo: vai e clama aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da piedade da tua mocidade e do amor do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra que não se semeava. Então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que o devoravam eram tidos por culpados, ou mal vinham sobre ele, diz o Senhor. Ouve a palavra do Senhor, a casa de Jacó, e todas as famílias da casa de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vós e vossos pais em mim para se afastarem de mim? Indo, pois, a vaidade, tornando-se levianos, e não disseram onde está o Senhor, que nos fez subir a terra do Egito, que nos guiou através do deserto, por uma terra árida, e de covas por uma terra de sequidão e sombra de morte, por uma terra pela qual ninguém transitava, e na qual não morava homem algum. E eu vos introduzi numa terra fértil, para comerdes o seu fruto e o seu bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra, e da minha herança fizeste uma abominação. Os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? E os que tratavam da lei não me conheciam, e os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizavam por Baal, e andaram após o que era de nenhum proveito. Portanto, ainda contenderei convosco, diz o Senhor, e até com os filhos de vossos filhos contenderei. Evita que o teu pé ande descalço, e a tua garganta tenha sede. Mas tu dizes: não há esperança, porque amo os estranhos e após eles andarei. Então, irmãos, aqui o Senhor fala sobre Israel, e a maioria das questões, quando o Senhor fala como Israel somos nós. E o Senhor pediu para que Jeremias fosse e falasse aos ouvidos de Jerusalém, dizendo: assim diz o Senhor, lembro-me de ti, da tua piedade e da tua mocidade. O que o Senhor está falando neste momento? O Senhor está falando tanto para aqueles que se desviaram e tanto para aqueles que estão andando na casa do Senhor, mas não cumprem totalmente a vontade de Deus. Cumpre a vontade de Deus e a vontade do diabo. O Senhor fala que não pode servir a dois deuses. E o Senhor vai falar aqui: lembro-me de ti e da tua mocidade e do teu amor, do teu noivado, quando me seguias no deserto, numa terra o que não se semeava. Então o que o Senhor está falando aqui, Ele se lembra, meu irmão, de você. Ele se lembra quando você o servia a Ele no primeiro amor. E o Senhor se lembra do que você fazia. O Senhor se lembra que você o seguia no deserto. O Senhor se lembra que você, em meio às lutas, em meio às provas, caminhava conforme agradava o Senhor. E o Senhor vai dizer que então Israel era santidade para o Senhor, e as primícias da sua novidade, todos os que devoravam eram tidos por culpados, ou mal vinha sobre eles, diz o Senhor. E nesse tempo, meu irmão, Israel, que somos nós, Israel era santidade. Israel andava em santidade, Israel andava em purificação. Israel colocava a todo momento Deus nas batalhas, porque Deus fala que Ele que pelejará por nós. E o Senhor abatia todo aquele que tentava abater Israel. O Senhor pelejava por Israel, o Senhor cuidava de Israel, assim como uma mãe cuida de seu filho, assim como a galinha junta os seus pintinhos, o Senhor juntava os seus servos, os israelitas, E o Senhor vai dizer que mais. Então, diz o Senhor: ouve a palavra do Senhor, a casa de Jacó, todas as famílias de Israel. Assim diz o Senhor: que injustiça acharam vossos pais em mim para se afastarem de mim, indo após a vaidade, se tornando levianos. O Senhor pergunta, meu irmão, a cada um de nós hoje: que injustiça temos achado em Deus para que nos afastasse da tua verdade, para que nos afastasse do amor tão grande que o Senhor teve por nós?
para que a gente se afastasse da santidade do Senhor. O Senhor pergunta: que fiz eu para vós, para que vós se afastasse do teu amor? Porque, irmão, o Senhor nos ama, o Senhor nos quer bem. Mas se a gente andar, irmão, segundo a nossa própria vontade, a nossa própria carne, irmãos, a gente está rejeitando o Senhor. A gente está negando o nome do Senhor. Porque o Senhor fala: tudo que tem fôlego louve ao Senhor. E é dever do homem obedecer a palavra de Deus. E quando a gente não cumpre, quando a gente não obedece, a gente não está fazendo o nosso dever. A gente não está obedecendo ao nosso Criador. E o Senhor é Deus que fez o céu e a terra, que nos criou. E a gente tem negado a palavra, a gente tem negado os mandamentos. O Senhor fala para não negar a voz do Senhor. Quando o Senhor vier falar para conosco, para não negarmos. Porque Deus está no céu e nós estamos na terra. Não é Deus que depende da gente, mas sim nós que dependemos de Deus. E o Senhor vai dizer aqui: se tornando levianos, não ligando para o que o Senhor fala, não ligando porque o Senhor quer. Porque quando o Senhor manda um servo falar: olha, Deus te quer em santidade, volta para os caminhos do Senhor, volta a seguir o Senhor como era antes, volta ao primeiro amor. Muitos têm negado o mandamento do Senhor, muitos têm negado a voz do Senhor e dizendo que não precisam do Senhor, mesmo falando, meus irmãos, mesmo falando: ah, Senhor, hoje não, já está negando a voz do Senhor. Porque, meu irmão, sabemos o dia de hoje, mas e amanhã? Será que ainda vamos estar aqui? Será que vamos ter outra oportunidade depois que sairmos para fora da igreja, ou depois, um minuto depois? Não adianta que não sabemos, porque só Deus sabe o depois. Só Deus sabe, agora eu estou aqui, mas só Deus sabe mais tarde, só Deus sabe um minuto depois. E aqui o Senhor vai dizer: e não disseram: onde está o Senhor que nos fez subir à terra do Egito, que nos guiou através do deserto por uma terra árida, e de covas por uma terra de sequidão e de sombra de morte, por uma terra no qual ninguém transitava e na qual não morava homem algum. Porque, irmãos, o Senhor fala que quando éramos do mundo, estávamos presos no pecado, no vale da sombra da morte, estávamos na garra do diabo. E o Senhor vai dizer que na palavra que os israelitas não perguntaram do Senhor mais, não quis saber do Senhor mais, não perguntavam: onde está o Senhor que nos fez subir à terra do Egito? Onde está o Senhor que nos livrou do vale da sombra da morte? Onde está o Senhor que fez o céu e a terra? E o Senhor vai dizer que Israel não perguntava. E o Senhor fala: ai desses, ai daquele que não pergunta pelo nome do Senhor, aquele que não busca o Senhor. E o Senhor fala isso porque nos ama. Assim como o Senhor falou lá nas 7 cartas do Apocalipse: tenho contra ti que deixastes o primeiro amor. Vedes onde caíste, volta. O Senhor fala para vermos onde caímos, vermos aonde fracassamos, onde erramos com o Senhor e voltamos. Não adianta, irmão, muita gente pensar: ah, Senhor, mas eu pequei, eu errei, então não quero mais. Mas, irmãos, se você pecar uma vez e se arrepender e não fizer mais, irmãos, Deus perdoa. Deus não quer que você peque a mesma coisa o tempo todo, mas Deus perdoa os nossos pecados. Deus quer nos dar a vida nova, Deus quer nos dar a restauração. E se a gente pedir o perdão ao Senhor, se arrepender em espírito e em verdade e não praticar mais, o Senhor vai nos perdoar. Porque o Senhor é benigno em perdoar, o Senhor é benigno em misericórdia. E o Senhor fala aqui: eu vos introduzi numa terra fértil para comeres o fruto do bem. Mas quando nela entraste, contaminastes a minha terra e da minha herança fizestes abominação. Então, irmão, tudo que era limpo, tudo que era sujo, o Senhor limpou. Tudo que era imundo, o Senhor limpou, o Senhor purificou. E a casa, irmão, é o nosso templo, o nosso corpo. Se encontrava limpa, se encontrava adornada. Mas mesmo assim, irmãos, se deixou levar pela casa na areia, se deixou levar pelas lutas, pelas tempestades, pelos prazeres do mundo, pela vontade da carne. E ali o Senhor vai falar que da minha herança fizestes abominação. Então tudo aquilo que era limpo, meu irmão, você deixou que o inimigo jogasse você no mundo novamente. Mas o Senhor te quer de volta, o Senhor quer a sua alma, o Senhor quer que você volte para os caminhos dele.
Porque ainda há esperança, porque o Senhor fala enquanto a vida ainda há esperança. Então, para aquele que está afastado, o Senhor diz: volta para os meus caminhos. Assim como aquele filho, se eu não me engano, pródigo, ele voltou para a casa de seu pai. Assim o Senhor tem um chamado, irmão, tem chamado a tua vida. E o Senhor falou para aquele que ajuntava bens, de nada adianta juntar bens para consigo, não ter bens para com Deus. Devemos ajuntar os bens para com Deus, devemos guardar a nossa coroa para que ninguém tome. E por isso devemos estar, irmãos, andando conforme a palavra do Senhor. E Deus vai dizer que os sacerdotes não disseram: onde está o Senhor? Os que tratavam da lei não me conheciam. Os pastores prevaricaram contra mim, e os profetas profetizaram por Baal, e andaram após o que não é de nenhum proveito. Então o irmão fez aquilo de tudo que não era proveito para o Senhor, de tudo que não agradava o Senhor, de tudo que o Senhor se entristecia o Espírito Santo. E o Senhor fala que mais: houve uma nação a qual trocasse os seus deuses, ainda que não fosse Deus, mas todavia o meu povo trocou a sua glória por aquilo que não é de nenhum proveito. Muitas vezes, irmãos, trocamos sem ao menos perceber, mas trocamos Deus pela internet, mas trocamos Deus por filho, por marido. Muitas vezes trocamos Deus por coisas que são vãs, por coisas que não devem ser. Nada deve ser posto acima de Deus, porque Deus é o único, Deus é o Todo-Poderoso. Deus foi o que nos criou e fez o céu e a terra. E muitas vezes trocamos Deus por aquilo que não agrada. Não devemos trocar Deus de forma alguma, porque entristece a Deus. Porque foi Deus que nos fez, irmãos. E Deus vai dizer aqui: espantai-vos disso, ó céus, e horrorizai-vos. Ficai verdadeiramente desolados, assim diz o Senhor. Então o Senhor fala que os céus se espantaram e ficaram verdadeiramente desolados. Porque, irmãos, a gente muitas vezes fica chateado: não fez o que eu pedi, não fez o que eu quis. Mas a gente, que é ser humano, que é para o nosso bem mesmo, Deus pede que a gente ande em santidade. Deus pede que a gente ande verdadeiramente conforme os caminhos dele. E muitas vezes a gente quer seguir conforme a vontade da carne, a concupiscência do mundo. Mas Deus fala que ficará o mundo e toda a sua concupiscência. Então há de perecer tudo que está aqui. O Senhor falou lá em Mateus: não haverá pedra sobre pedra que não seja derrubada. Então, irmãos, esses prazeres mundanos, esses que não servem para nada, do mesmo jeito vão findar. Não adianta a gente falar: Senhor, mas eu sou jovem, Senhor, tenho muita coisa para aproveitar ainda. Mas o Senhor fala para servirmos a Ele no dia também da nossa mocidade, para que não chegue os dias que a gente venha dizer que não tem contentamento, para que venham os dias que a gente venha dizer: eu não tenho força, Senhor, para seguir mais. É para a gente seguir agora, é para a gente seguir hoje, mesmo estando novo, mesmo estando criança, mesmo estando idoso, é para a gente seguir ao Senhor. Porque o Senhor não, assim como o Senhor falou lá em Jeremias: não digas que é apenas um menino, Jeremias 1. Para a gente não dizer: Senhor, mas eu estou velho demais, Senhor, eu estou novo demais. Mas o Senhor quer você independente da sua idade. O Senhor quer te usar independente da tua idade. O Senhor quer salvar a tua alma independente da tua idade. E Deus vai dizer aqui: acaso é Israel um servo? É ele o escravo nascido em casa? Por que veio, pois, a ser preso? Israel era santidade, Israel era limpo. Mas Israel se tornou escravo do mundo. Israel se deixou levar pela carne, se levou deixar pelos males do mundo. Israel quis andar conforme as próprias concupiscências. Israel, assim como o filho pródigo, ele quis andar, ele quis seguir o próprio caminho. Ele achou que lá fora seria melhor que na casa de teu pai. Ele achou que seria muito melhor aproveitar a riqueza do mundo, aproveitar os bens do mundo que não são nada para com Deus, do que seguir na casa de teu pai, de se alimentar do pão que o pai dá, de se alimentar da vida, porque o Senhor fala: eu sou o pão da vida. E o Senhor fala: aquele que tem sede, aquele que tem fome, vinde a mim. Vinde a mim também aqueles que estão cansados
cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. E o Senhor fala aqui: os filhos do Senhor fugiram sobre ele, levantaram a sua voz e fizeram da sua terra uma desolação. As suas cidades se queimaram e ninguém habita nela. Então aquilo que o Espírito Santo limpou, aquilo que o Espírito Santo adornou, ela foi suja novamente. E assim como a porca lavada, ela volta a se sujar-se novamente, como o Senhor fala na palavra. Porque, irmão, Deus nos chamou para a purificação. Deus nos chamou para a pureza e não para a imundícia. Porque, irmão, o mundo é só enganação, o mundo é perdição. Muitas vezes o inimigo vai apresentar o mundo como aquilo luxuoso, mas é prato podre, mas é coisas ruins. Muitas vezes a nossa carne vai aproveitar aqui, mas o nosso espírito, a nossa alma está chorando, porque ela quer servir ao Deus vivo, ela quer fazer a vontade do Deus vivo. E ali você sente o prazer do mundo, mas a tua alma chora. Meu irmão, falando em outro sentido, imagina você comprar algo que vai durar a vida toda e comprar algo também que vai acabar a qualquer momento, que não vai durar tempo nenhum. Qual você preferiria, meu irmão? Com certeza você vai preferir algo que vai durar a vida toda. E, meu irmão, quando a gente escolhe a vida eterna, quando a gente escolhe servir a Deus em espírito e em verdade, vai durar para a vida inteira, para sempre. A gente não vai morrer, não vai sofrer o dano da segunda morte. E o Senhor fala que aquele que não for com ele vai sofrer no lago de fogo, onde haverá prantos e ranger de dentes, onde o bicho não morre, onde o fogo não apaga, onde haverá dor, choro, gritos, onde haverá ai atrás de ai, dor atrás de dor. E eu creio, irmãos, com o maior arrependimento de quem não se voltar para Deus, de quem não se arrepender dos seus maus caminhos, vai ser por ter ouvido a palavra e não tiver seguido a vontade de Deus. Vai ter por ouvir a palavra e não servir ao Deus Todo-Poderoso. E o Senhor, irmão, nos fala para que nós seguirmos a vontade dEle, para que nós andemos conforme a vontade dEle, e não porque Ele quer o nosso mal, porque o Senhor fala: assim como o pai corrige o filho que ama, assim o Deus de Israel corrige também os seus filhos. Porque, irmão, que pai ia querer o mal para os seus filhos? Que pai ia querer a dor dos seus filhos? Nenhum pai ou mãe que realmente ame os seus filhos iriam querer algo assim. E Deus vai dizer que a tua malícia te castigará e as tuas apostasias te repreenderão. Sabe, pois, e vê o mal, como amargo é deixares o Senhor teu Deus, e não teres em ti o meu temor. O Senhor fala que o princípio da sabedoria é o temor a Deus. O princípio da sabedoria é obedecer ao Senhor. E o Senhor explica aqui, irmão, o Senhor deixa claro em nossas mentes o quão amargo é ter negado a voz do Senhor, o quão amargo é negar os mandamentos do Senhor, o quão amargo é não andar na santa e gloriosa doutrina do Senhor, o quão amargo é não cumprir com a vontade do Senhor. E o Senhor vai dizer: quanto eu já muito quebrava o teu jugo e rompi as tuas ataduras, dizia tu: nunca mais transgredirei. Contudo, em um monteiro alto e debaixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. Muitas vezes, irmãos, o Senhor vai dizer que Ele quebrava o jugo, quando o Senhor fala que Ele alivia. O jugo é suave e o fardo é leve. O Senhor quebrava o jugo de Israel e rompia a sua atadura. Israel dizia: nunca mais transgredirei contra o Senhor. Em tudo outeiro baixo de toda árvore verde, te andas encurvando e prostituindo-te. O Senhor não fala no sentido de se prostituir com homem ou mulher. O Senhor vai falar no sentido de prostituir quando a gente faz a vontade do diabo. Porque a gente está sendo como adúlteros e adúlteras. Porque quando a gente assume um compromisso com Deus, quando a gente fala: Senhor, a partir de hoje a minha vida é tua, a partir de hoje a minha alma é tua, e a gente peca, e a gente transgride contra o Senhor, a gente está se prostituindo, a gente está traindo ao Senhor, porque a gente assumiu um compromisso com Deus, a gente aceitou o Senhor como nosso noivo que em breve volta. Então, quando a gente peca, quando a gente transgride, a gente está sendo como prostitutas e prostitutos.
E o Senhor vai dizer: eu mesmo te plantei como vide excelente. Então o Senhor nos plantou, o Senhor nos regou, o Senhor nos fertilizou para que dessemos frutos bons. Mas Israel deu frutos más. Mas Israel deu uvas bravas, assim como vai falar lá em Isaías, se eu não me engano. Israel se rebelou contra o Senhor. Israel preferiu andar com as vontades do mundo. Israel preferiu andar conforme as suas vontades. E o Senhor falou: por isso, ainda que te laves com salitre e amontoes de sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. O Senhor vai falar que ainda que Israel se lave, ainda que Israel se limpe com sabão, a iniquidade estará gravada diante de mim. Então, irmãos, se a gente não nos arrependermos de verdade, pede perdão a Deus. Se a gente não pedir perdão a Deus de verdade, parar de fazer as vontades do mundo, fazer a nossa própria vontade, o Senhor fala o quê? Não adianta se limpar com sabão, não adianta se perfumar, porque, irmãos, o que adianta ganhar o mundo todo e perder a sua salvação? O Senhor vai falar que ainda estará sujo diante de Deus, e a iniquidade vai estar gravada. Por quê? Porque não quis seguir o caminho do Senhor, porque não quis andar como o Senhor mandou. E o Senhor vai dizer que, como dizes logo, não estou contaminada nem andei após Balaíns. Vê o teu caminho no vale, conheces o que fizeste, dromedário e ligeira é, e anda torcendo os seus caminhos. O que o Senhor quer falar aqui? Muitas vezes a gente pergunta: Senhor, onde é que eu estou errando? Mas muitas vezes a gente sabe. Muitas vezes é por não chegar para o Senhor e orar. Muitas vezes é por não meditar a palavra. Muitas vezes é por não dar iniciativa e falar: Senhor, eu te aceito. Senhor, agora eu quero viver a minha vida em santidade com o Senhor. Senhor, eu quero viver uma vida com o Senhor, uma vida digna, Senhor. Eu quero viver conforme a tua santidade, porque o Senhor é santo. E o Senhor fala: evita que teu pé ande descalço e a tua garganta tenha sede. Mas tu diz: não há esperança, porque amo os meus estatutos e após ele andarei. Irmão, nunca diga isso. Não diga que não há esperança. Nunca diga: não vou servir a Deus porque as coisas do mundo estão boas. Não, irmão, o pior só está por vir, porque muitas palavras já estão se cumprindo. Peste, fome, guerra, rumores de guerra já se cumpriram, irmão. O coronavírus, a Segunda Guerra Mundial, os rumores de guerra que teve em 3 de janeiro de 2020. E o Senhor vai falar o quê? Para não andar para evitar que o nosso pé ande descalço, evitar, irmãos, que a nossa veste venha estar suja. Porque, irmão, Jesus está voltando. E se ele encontrar a gente desatento, se encontrar a gente despercebido, infelizmente vai ir para o fogo que nunca se apaga. Infelizmente vai ir para a condenação e não vai ser justificado por Jesus, porque andou conforme as próprias concupiscências. E o Senhor vai dizer: como fica confundido o ladrão quando apanha, assim confunde os da casa de Israel. Eles, os seus reis, os seus príncipes, os seus sacerdotes e os seus profetas. Que dizes ao pau: tu és meu pai, e a pedra tu me geraste, porque me viraram as costas e o rosto, mas o tempo da sua angústia dirão: levanta-te e livra-nos. O Senhor vai dizer que no tempo da angústia Israel vai lá e vai pedir: levanta-te e livra. O Senhor me passou entendimento que vai pedir para que o Senhor venha livrar quando já não tiver chance, quando já estiver com a alma no inferno. Então, irmãos, o momento não é aquele, porque não adianta que o Senhor não vai livrar depois de ter feito tudo aqui no mundo, depois de ter ido para a condenação. Então, o momento de pedir: Senhor, me ajuda a sair do mundo, me ajuda a sair do pecado é agora. O momento de dar o passo e falar: Senhor, não quero mais é agora. O momento de se converter dos seus maus caminhos é agora. E a palavra de hoje é essa, irmãos. E o Senhor fala para a gente se virar para Ele, que Ele também virá em nossa direção. Não me lembro muito bem a palavra, mas fala para a gente se tornarmos a Ele, Ele nos tornará a nós.
E se a gente seguir a Ele, com certeza Ele nos ajudará. E não vamos esperar, irmãos, para na última hora. Eu também pensava, Senhor, na última hora eu vou pedir perdão. Mas não adianta, irmãos. Será que vai ter como pedir perdão? Será que vai ter como se garantir com algo que você nem sabe como é que vai acontecer? Então, irmãos, o momento é agora. É hoje. Assim como o Senhor falou para aquele homem que estava juntando bens na terra: louco, esta noite te pedirão a tua alma. E o que tens preparado e para quem será? Então hoje, irmãos, vamos aceitar Jesus hoje, vamos fazer a vontade de Jesus hoje, porque não sabemos quando Jesus vai voltar. Não sabemos se é agora, não sabemos se é hoje, não sabemos se é amanhã. Não saberemos, porque o Senhor fala que somente o Pai sabe. Então essa foi a palavra de hoje, que o Espírito Santo de Deus venha falar em cada coração e venha trabalhar em cada vida. E aquele que sente vontade de aceitar Jesus, repita essas palavras comigo. Senhor Jesus, eu te aceito como o meu único e eterno Salvador. Escreve o meu nome no livro da vida, para que no grande dia seja encontrado meu nome nele. Sela com o teu sangue, em nome de Jesus. Amém. Vou fazer um minuto de oração para encerrar a palavra. Senhor, meu Deus e meu Pai, agradeço pela oportunidade que o Senhor venha ter falado, Senhor, em cada coração. Que essa palavra, Senhor, venha tocar em cada coração, Senhor, e venha falar profundamente. Oh Deus Santo, vai trabalhando, vai movendo as tuas mãos. Vai, Senhor, purificando cada um. Senhor, vai ajudando aqueles que estão sem forças para seguir os teus caminhos. Aqueles que estão sem forças para seguir os teus mandamentos. Vai, Senhor, movendo as tuas mãos. Vai, Senhor, trabalhando profundamente. Vai, Senhor, limpando-os de dentro para fora, para que eles venham estar preparados para a tua vinda, para que cada um que está ouvindo venha se arrepender de teus maus caminhos, porque o Senhor fala, Senhor, que quando nos arrependemos do mal, dos nossos maus caminhos, o Senhor também se arrepende do mal que pensava em nos fazer. Então, Senhor, agradecemos pela oportunidade, por tudo que tem feito, em nome de Jesus. Amém.